Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Teremos as últimas rodadas do Brasileirão Série A. Série B já terminou, né? Subiram Santos, Mirassol, Sport e Ceará. E a Série A faltando 3 rodadas. Para alguns times ainda 4, mas jogam nesta terça-feira, dia 26/11. Teremos Fortaleza e Flamengo e o Fluminense e Criciúma nesta terça-feira. E na quarta-feira teremos Cruzeiro e Grêmio, fechando a 35ª rodada. Mas a 36ª rodada já começa neste dia 26 também. Por quê? Porque Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam pela Libertadores no dia 30. Então, hoje, terça-feira, eles já se enfrentam pela 36ª rodada, e a 36ª rodada tem continuidade no sábado e no domingo. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, sempre que dá, vem fazer aqueles palpites, aquela brincadeira dos palpites, né? Alguns, né, com cálculos, todas aquelas situações, né? Tem até um amigo especialista nisso aí, que é o Marcelo Barros, até ele faz aquele minuto, né? Minuto Bet na Record, dando os pitacos ali para você que aposta, que aí tem todo um cálculo, ele tentou me explicar, mas eu vou no chutômetro, né? Eu não tenho toda essa situação, não, de tantos escanteios, jogadores assim, tem toda uma análise. Não é tão no chute, exatamente, eu tenho que concordar com ele, não é só no chute, esses palpites de jogos não é só no chute, tá? Mas eu não tenho essa habilidade para esses cálculos, tá? Então eu vou no chute mesmo. E uma rodada importante e decisiva, como todas as outras, mas essa eu acho que um pouco mais, porque a partir da 36ª só vai ficar faltando 2. E talvez se defina o campeão. Talvez se defina realmente o campeão. E também ali mais um time que vai ser rebaixado. Eu acho que os 4 só vai se definir, os 4 que vão ser rebaixados só na última rodada. 2 já tem. Eu acho que um dá para se deixar bem caminhado o seu rebaixamento nesta rodada de número 36, mas a última vaga eu acho que só vai para a última rodada. E para o título, obviamente, nessa rodada não se define o campeão, mas acho que deixa muito encaminhado dependendo de quem vencer esse jogo. E se der empate? Bom, se der empate, irmão, esquece que a tendência é se definir apenas na última rodada. Então vamos lá para mais uma sessão de palpites do Brasileirão 2024. Então eu peço aí que você curta, que você compartilhe, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, mas principalmente não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante aqui pra gente compartilhar, dar seu like, porque mais da metade da galera que acompanha aqui o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Lembrar, nesta terça-feira temos 2 jogos pela 36ª rodada. O confronto do líder com o vice-líder. Só que o líder mudou. O líder durante 17, 18 rodadas foi o Botafogo. Agora o Botafogo é o vice-líder. E o líder é o Palmeiras, justamente o que era o vice-líder. Só que tem alguns detalhes, alguns pontos importantes. O Botafogo já viajou para São Paulo, né, para jogar contra o Palmeiras. Sábado tem a decisão da Libertadores. E aí vem aquele ponto de interrogação. O Botafogo vai como? Como é que está a cabeça do Botafogo para esse jogo contra o Palmeiras? Vai com tudo para tentar retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e tentar terminar o ano com 2 títulos? Poupa e joga tudo em relação à Libertadores? Cara, tem aí, faz um misto, porque aí tem toda uma situação. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, porque o Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro, assumiu a liderança.
Os dois próximos jogos do Palmeiras, na minha concepção, são menos complicados que o do Botafogo. Menos complicados que o do Botafogo. Na rodada de número 37, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Palmeiras enfrenta o Cruzeiro fora de casa. E na última rodada, o Palmeiras joga em casa contra o Fluminense, que briga contra o rebaixamento. Já o Botafogo, na última rodada, joga com o São Paulo em casa, que está brigando ali por vaga direta na Libertadores. E na rodada 37, que é a rodada após o jogo da Libertadores, que é dia 4 de dezembro, pega o Internacional lá. E o Internacional lá pode estar brigando pelo título também, dependendo do que aconteça no jogo Palmeiras e Botafogo. E o Internacional também querendo ficar na fase de grupos direto da Libertadores, mas também podendo ter chance de brigar pelo título. Ou seja, os dois últimos jogos do Botafogo, na minha opinião, é mais complicado do que o do Palmeiras. E aí vem o meu ponto de vista. Se o Botafogo não ganhar do Palmeiras, o título é do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do Botafogo, Palmeiras é 70%, 80% campeão brasileiro. Porque, lógico, tem o Internacional, tem o Fortaleza, pode ter o Flamengo, mas se o Palmeiras ganhar, ele vai continuar com a vantagem que ele tem em relação a Internacional, a Fortaleza. Vai continuar com a vantagem, faltando 2 jogos. Então, se nesse jogo der Palmeiras, dificilmente o Palmeiras vai perder o título. Dificilmente o Palmeiras vai perder o título. Se der Botafogo, você não pode dizer, na minha opinião, você não vai poder dizer que o Botafogo já é campeão. Justamente porque o Botafogo tem 2 jogos complicadíssimos contra o Internacional, que na minha opinião, hoje, o Internacional é mais difícil de se jogar do que o Palmeiras. Qual é o jogo mais difícil para o Botafogo? Contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, ou contra o Internacional? Na minha opinião, contra o Internacional. O jogo mais difícil do Botafogo não é contra o Palmeiras, é contra o Inter. E depois tem o São Paulo. Então, na minha opinião, se der Palmeiras bota quase que as 2 mãos na taça, minha opinião. Não desdenhando de Cruzeiro e Fluminense. Mas o meu ponto é que o jogo do Botafogo é mais difícil, é mais complicado. Principalmente quando fala de pegar o Inter. Tá? E aí, em relação a Flamengo, Fortaleza e o próprio Internacional em relação à distância, é mais complicado, porque aí vai ficar faltando 6 pontos. Ele vai estar a 3, 4 pontos. Talvez o empate já garanta o título do Palmeiras. Então, se o Palmeiras ganhar, eu coloco aí 70%, 80% de chance do Palmeiras ser campeão. Se o Botafogo ganhar, eu não coloco o Botafogo com a mão na taça, justamente porque tem Internacional e São Paulo. E se der empate? Bom, se der empate, essa porra vai embolar toda. Porque pode acontecer do Fortaleza ganhar do Flamengo e ficar 2 pontos, 3 pontos dos líderes. O Internacional ganhando vai ficar 5, que pode ter ali o Internacional ganhando o jogo, se aproximando, ficando a 3, ficando a 2. Ou seja, se der empate, irmão, vai embolar a porra toda e aí provavelmente só vai se definir o campeonato na última rodada. Então vamos lá, galera. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Qual é o Botafogo? O Botafogo vai com o time titular, vai com o time misto, vai com o time reserva. De qualquer maneira, vai ser um jogo tenso. Se botar o time reserva e ganhar, o Arthur Jorge é um gênio. Se botar o time titular e ganhar, o Arthur Jorge é um gênio. Agora, se o Botafogo não ganhar, empatar ou perder, independente da escalação que o treinador do Botafogo colocar, nego vai criticar. Uma parte vai criticar. Não tem jeito. A torcida fez uma festa legal, se despedindo do Botafogo, porque o Botafogo não volta para o Rio. De São Paulo, ele vai se preparar para jogar na Argentina contra o Atlético Mineiro. Ou seja,
Se o Botafogo não ganhar o jogo, uma parte da torcida vai culpar o treinador, vai culpar os jogadores, vai chamar de frouxo. Uma parte da torcida do Botafogo quer que abandone o Campeonato Brasileiro, outra não quer, tá tudo muito dividido. Ah, muitos falam, não, o psicológico do Botafogo tá bom. Bom, mas o próprio treinador do Botafogo, durante várias rodadas, falou sobre o psicológico do Botafogo, que não era para falar sobre esse assunto, não era para tocar, ou seja, alguma coisa tinha. Tá? Bom, se o Botafogo for com o time titular, o Botafogo tem chances de ganhar. O time titular do Botafogo é melhor do que o do Palmeiras. Esquece a parte psicológica. Time por time, o time do Botafogo é melhor. Tá? Só que não dá para falar do Botafogo e não falar da parte psicológica. Por quê? Porque tem a final da Libertadores. Quarta, quinta, sexta. Dá 3 dias. Vai jogar 3 dias, 4 dias, tem a final. Então não tem como fazer os caras esquecerem da final. Não tem como os caras chegar numa dividida. Ah, não, mas quando começa o jogo eles esquecem. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Então, irmão, é complicado. É complicado. Cara, eu vou de empate ou Palmeiras. O meu palpite é empate ou Palmeiras, tá? Nesse jogo. Acredito que o Palmeiras vai jogar em bolas longas, porque acredito que o Palmeiras vai entender que o Botafogo vai para dentro, que o Botafogo precisa ganhar. Até porque os 2 jogos finais do Botafogo é mais difícil e o Botafogo hoje está atrás do Palmeiras. Então acredito que o Botafogo vá para cima e o Palmeiras um pouco mais reativo. Então, para mim, ou dá Palmeiras ou dá empate. Temos também nessa terça-feira Atlético Mineiro e Juventude. Atlético Mineiro com certeza vai poupar todo mundo. Provavelmente o Atlético Mineiro vai poupar todo mundo. Poupando todo mundo, eu vou de empate ou Juventude. O Atlético Mineiro não tem por que se arriscar. Não tem perigo de cair. E sabe que o Botafogo vai ter um jogo desgastante. O Atlético Mineiro não vai se desgastar. A moral do Atlético Mineiro já subiu. Então, irmão, eu acredito que o Atlético Mineiro vai com o time todo reserva, até com jogadores da base. E para mim, ou dá Juventude ou dá empate. E aí vamos para sábado. Sábado e domingo, que são os 8 jogos. Teremos sábado Criciúma e Corinthians. Corinthians agora, né, brigando ali por pré-libertadores, contra o Criciúma, que vai ter um jogo nessa terça-feira contra o Fluminense. Né? Mas independente do Criciúma ganhar, perder ou empatar, o Criciúma tem que continuar lutando para não cair. E é um jogo muito difícil. O time do Corinthians hoje está vivendo uma fase muito boa. São 5, 6 jogos aí sem perder. Criciúma ou Corinthians? Eu vou de Corinthians. Para mim, o Corinthians vence o Criciúma e eu coloco o Corinthians como um dos favoritos a pré-libertadores, porque tem 3 times brigando pela pré-libertadores. Cruzeiro, Corinthians e Bahia. Hoje, para mim, o Corinthians é o favorito a pré-libertadores. Então, Criciúma e Corinthians, eu vou de Corinthians. Cuiabá e Bahia. Cuiabá praticamente rebaixado, né? Jogando contra o Bahia, que está difícil de ganhar de alguém, né? Mas eu vou de empate ou Bahia. Eu vou de empate ou Bahia. O Bahia que disputa com o Corinthians, como eu falei, e com o Cruzeiro a pré-libertadores. Hoje eu vejo o Corinthians na frente do Bahia, por essa vaga. Acho menos difícil o Corinthians ganhar do Criciúma do que o Bahia ganhar do Cuiabá. Mas o meu palpite é empate ou Bahia. Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense já é rebaixado. O Vasco ali tem até chance de pré-libertadores, mas não tem time. Mas eu vou de Vasco da Gama. Vasco da Gama é Atlético Goianiense. O meu palpite é vitória do Vasco da Gama. Aí no domingo, Grêmio e São Paulo. O Grêmio joga na quarta-feira contra o Cruzeiro, né? Pela 35ª rodada ainda, né? Cruzeiro querendo ali a pré-libertadores e o Grêmio não querendo cair. O Grêmio joga contra o São Paulo. São Paulo, que já está na Libertadores, mas quer estar na fase de grupos, que hoje o São Paulo está na pré-Libertadores. Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo eu vou de empate ou São Paulo. Grêmio e São Paulo eu vou de empate ou São Paulo. Também no domingo,
Flamengo e Internacional, jogaço. Cara, de qualquer maneira vai ser um jogaço. Se o Flamengo ganhar, perder ou empatar com Fortaleza, o Flamengo vai jogar sério contra o Internacional. O Internacional vê aí uma grande oportunidade, principalmente se der empate em Palmeiras e Botafogo, de brigar pelo título. O Flamengo também, se ganhar do Fortaleza, tem uma chance de brigar pelo título. Mas eu acho que vai ser um jogo. Bom, até porque o Felipe Luiz quer terminar o ano por cima, não quer terminar com um número grande de derrotas. Quer mostrar que tentou até o final. Se o Flamengo ganhar, vai ter um cunho muito maior, né? Esse jogo. E tem um outro detalhe, né? Tem uma briga direta ali, né? Por posição no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ficar em segundo, terceiro, quarto ou quinto, o que vai afetar o Flamengo é o valor recebido. Mas na fase de grupo da Libertadores o Flamengo já está. O Internacional já está classificado para a Libertadores, mas ainda não está garantido muito. Dificilmente não vai estar na fase de grupo. Cara, Flamengo Internacional. Cara, difícil. Bem difícil. O jogo que teve do turno, né, que foi até um jogo atrasado, deu empate lá. Internacional e Flamengo deu empate, 1-1. Cara, bem difícil. Bem difícil. O Internacional vem jogando muita bola. O Flamengo melhorou bastante. Cara, bem difícil esse jogo. Acho que vai ser um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, como foi no turno. Flamengo Internacional. Cara, Flamengo Internacional. Flamengo Internacional, jogão, cara. Dois times bons. Dois times bons. Se o Flamengo tivesse demitido o Tite um pouco antes e o Internacional não tivesse acontecido a tragédia do Rio Grande do Sul, provavelmente o Flamengo e o Internacional estavam brigando cabeça a cabeça com Palmeiras e Botafogo pelo título. Cara, eu vou de Flamengo ou empate. Mas eu acho que dá empate de novo. Como no primeiro turno, acho que dá empate de novo. Mas eu vou de Flamengo ou empate. Bragantino e Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem que lutar para tentar chegar à Libertadores. Na pré-Libertadores. Na fase de grupos, o Cruzeiro não tem a menor chance. E o Bragantino brigando para não cair. Cara, eu vou de empate. Bragantino e Cruzeiro, eu vou de empate. Atlético Paranaense e Fluminense, confronto direto contra o rebaixamento. O Fluminense tem um jogo nessa terça-feira contra o Criciúma, que pode fazer o Fluminense chegar ali aos 40 pontos, ficar bem próximo do Atlético Paranaense. E uma briga direta ali. Quem perder esse jogo vai se complicar faltando 2 rodadas. Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense está tá 1 ou 2 pontinhos acima do Fluminense, caso o Fluminense ganhe do Criciúma, né? O empate é bom para o Atlético Paranaense porque vai deixar o Fluminense atrás. Então o meu palpite é Furacão ou empate. Não acho que o Fluminense ganha do Atlético Paranaense lá. Para mim, ou dá Furacão ou empate. Para mim, o Atlético Paranaense não perde o Fluminense em casa. E fechando a rodada, Vitória e Fortaleza. Vitória, que ainda não está livre do rebaixamento, mas acho muito difícil o Vitória cair. Pega o Fortaleza, que se tiver vencido o Flamengo, vai estar aí próximo dos líderes. Principalmente se esse jogo Botafogo e Palmeiras der empate. Cara, Vitória e Fortaleza. Vitória e Fortaleza. O Fortaleza quer ficar na fase de grupos, né? Não pode deixar, principalmente o São Paulo, que hoje é o quinto colocado, sexto colocado, encostar. Não é bom para a galera que está atrás o Flamengo sair, né? Cair para sétimo, oitavo colocado, não é interessante. Provavelmente nesse jogo, provavelmente não, nesse jogo Vitória e Fortaleza já saberemos se será G8, porque se o Botafogo ganhar, vira G8, né? Cara, Vitória e Fortaleza. O time do Fortaleza é melhor do que o do Vitória, mas o Vitória é muito competitivo. O Vitória sabe que agora não precisa de muitos pontos.
Talvez o empatezinho contra o Fortaleza ajude o Vitória. Cara, eu vou de Vitória, eu vou de empate ou Fortaleza. Eu vou de empate ou não estou desdenhando o Vitória, é porque o empate para o Vitória vale como 3 pontos. Então, Vitória ou Fortaleza, para mim, dá empate ou Fortaleza. Não estou desdenhando do Fortaleza. Tá? Ah, o Fortaleza não pode ganhar? Sim, o Fortaleza pode ganhar, como ganhou do Fluminense, como ganhou do Atlético Paranaense, como empatou com o Botafogo. Mas eu estou pensando aqui na pontuação. Na pontuação para o Vitória ficar livre. E eu vou de empate ou Fortaleza. Então vamos aqui rapidinho, só para a gente ver a classificação. Só para a gente ver aqui a classificação rápido. Deixa eu pegar aqui. Classificação. Só para me dar uma olhada aqui, ó, o Vitória tem 42 pontos. O empate chega a 43. Ou seja, vai ter muita gente. O Grêmio se ganhar. Deixa eu ver. O Grêmio se ganhar. O jogo chega aos meio. Passa o Vitória, chega aos 43. O Juventude tem 39. Pode encostar. O Fluminense, se ganhar do Criciúma, pode encostar, mas aí o Criciúma fica atrás, o Bragantino fica atrás, ou seja, a diferença para o Criciúma hoje é de 5 pontos, né? É de 5 pontos. Pode virar de 4 para 4 pontos. Mas o empate para o Vitória, na minha opinião, é excelente, excelente. Até porque ainda vai ficar faltando 2 jogos, um desses jogos do Vitória em casa. Então, para terminar, Palmeiras primeiro com 70, Botafogo segundo com 70, terceiro colocado Internacional com 65, Fortaleza é o quarto com 64 e o Flamengo é o quinto com 62. Lembrando que Fortaleza e Flamengo vão se enfrentar ainda, porque tem julgamentos. O São Paulo é o sexto com 59, o Cruzeiro é o sétimo com 47, tem um julgamento que é o jogo contra o Grêmio, o Bahia é o oitavo com 47, o nono é o Corinthians com 47, o décimo é o Atlético Mineiro com 44, o décimo primeiro é o Vasco 43, o 12º é o Vitória com 42, o 13º é o Atlético Paranaense com 41, o 14º é o Grêmio com 40 e tem um julgamento que é justamente contra o Cruzeiro, o 15º é o Juventude com 39, o 16º é o Fluminense com 38 e na zona de abaixamento, Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Criciúma e Cuiabá já rebaixados. Faltam 2 vagas. Briga contra o rebaixamento, Bragantino, Criciúma, Fluminense, Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense e... Bom, eu coloco do Vasco para baixo. Vasco, Vitória, Atlético Paranaense, Grêmio, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino brigam para não ocupar essas 2 vagas. E nesse momento, pelo título, a briga está entre Palmeiras e Botafogo. Mas dependendo do jogo Fortaleza do Flamengo, o Fortaleza entra nessa briga, porque aí vai chegar a 67 e vai ficar apenas a 3 pontos. Né? Então tá aí os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!